todos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu hoje trago-vos então um vídeo a falar sobre 8 coisas que eu aprendi e que mudaram a minha vida. Então, neste vídeo eu trago-vos então uma lista que eu confesso que até fiz esta lista com alguma rapidez. Foi um dia que eu fui tomar o pequeno almoço e até na altura mostrei-vos pelo Instagram. Eu decidi então levar o meu caderno porque eu já tinha visto várias pessoas fazer este tipo de vídeos com 5 coisas que eu aprendi que transformaram a minha vida. Enfim, já vi várias pessoas a falarem sobre pequenas coisas que aprenderam, mas que ajuda bastante, se calhar às vezes, a mudar um bocado a perspectiva ou verem perspectivas diferentes, situações que nós antes olharíamos de outra forma. E, a meu ver, são situações muito subjetivas, claro que sim, tem a ver, sem sombra de dúvidas, com o percurso pessoal de cada um, as experiências a que nós vivemos, aquilo que nos vai acontecendo consoante vamos caminhando por esta vida, mas de facto quis então vir partilhar convosco porque o intuito é que vos acrescente alguma coisa. Ok, então a primeira coisa que eu quero falar é acerca de fazer planos assim de uma forma muito certinha ou muito planeada. De uma forma resumida, se calhar planear muito a vida. Na minha opinião, claro que é importantíssimo nós termos algum planeamento, porque efetivamente isso também nos faz correr atrás de alguma coisa e acho que acaba por ser motivador para nós, especialmente quando está relacionado com alguma coisa que nós gostamos de fazer, por exemplo, a nível, sei lá, da profissão que nós temos ou que estudamos para ter. É só um exemplo, mas eu acredito que sim, que pode ser bastante interessante para nós, seres humanos, ter aqui algum planeamento. No entanto, eu não sei, se calhar é por sofrer de ansiedade desde muito nova, mas percebi e sinto uma grande leveza nesse aspecto. Pelo menos com a minha história, isto foi isto que aconteceu, se calhar com outra pessoa. Lá está, eu acho que isto é tudo muito subjetivo e cada pessoa vê da sua perspectiva e nada está certo ou nada está errado. Mas no meu ponto de vista, nós preocupamos-nos em demasia com o que vai acontecer. E às vezes é nas pequenas coisas e nós nem sequer reparamos. E para além de eu sentir que havia um grande condicionamento, não só de mim própria para comigo própria, mas socialmente também existem vários condicionamentos, mas aquilo que eu sentia na maioria das vezes era que muito dos medos que eu sentia perante uma situação eram medos que lá mais à frente nunca viriam a acontecer. Ou seja, aquilo que eu quero dizer é que na maioria das vezes a vida nunca acontece da forma que nós expectamos. E eu acho que isso permitiu-me desbloquear aqui algumas portas, abrir algumas portas e dar-me mais fluidez, porque ao fim e ao cabo aquilo que eu sinto é que nós temos muitos medos. Claro que o medo é uma coisa importantíssima, o medo permite que nós possamos preservar a nossa vida, ter medo de saltar de um precipício é um medo muito plausível, mas eu sentia que havia, e que eu sinto muito isso, tanto em mim como nos outros, é que nós temos muitos medos que não têm qualquer tipo de fundamento. E estes medos, regra geral, fazem-nos não fazer aquilo que nós realmente queremos, porque depois entramos numa autossabotagem e acabamos por ficar muito bloqueados. E então eu tirei esse medo, não totalmente, claro que não, mas ainda tenho medo que não se justifica, mas já estou consciente que o meu cérebro funciona desta forma. Portanto, já estou consciente que tudo aquilo que eu olhar e quiser focar, eu vou ter sempre a parte do medo a dizer-me: olha, Beleza, mas se acontecer isto, e se acontecer aquilo, e se... Portanto, já é uma coisa mais controlada da minha parte, e sendo uma coisa consciente e controlada da minha parte, eu já não permito tanto que isso me influencie na data presente. Por isso sinto-me muito mais leve, porque existem muitas preocupações que nós acabamos por ter que são infundamentadas. Tudo aquilo que nós queremos fazer, muitas das vezes,
Claro que existem pessoas que nos dizem isto porque gostam de nós e porque se preocupam, mas há uma grande cultura de medo. Tu vais por aí, mas depois lá mais à frente, como é que vais resolver isto, isto e isto? E acabamos por não viver e ter esta experiência que é um milagre estar aqui a viver, e acabamos por estar preocupados com coisas que nunca vão acontecer e perdemos uma grande oportunidade de experienciar tudo isto de uma forma mais plena. Número 2. Deixei de tentar controlar tudo aquilo que acontece na minha vida. Nós, regra geral, queremos ter a sensação que controlamos tudo e mais alguma coisa e que controlamos os fatores envolvidos, que controlamos as consequências da junção de determinados ingredientes, mas aquilo que eu percebi é que eu não controlo muita coisa. Há muita coisa que acontece tanto na minha vida como na vida das pessoas que eu gosto, como na vida do meu país, como da vida do planeta onde eu habito, que são coisas que eu não posso controlar. Portanto, acho que essa tentativa de controlar tudo acaba por trazer muita ansiedade e é uma falsa sensação de controle, porque acho que essa situação de controlar, não sei explicar bem, sabem? Nós, quando tentamos controlar tudo e mais alguma coisa, não sei, acho que acabamos por estar demasiado calculistas a viver as coisas e... Enfim, não sei explicar muito bem, eu espero que vocês me compreendam desse lado. Digam-me aqui embaixo nos comentários se vocês têm essa sensação de querer controlar tudo aquilo que vos acontece e que vai acontecer. Portanto, claro que existe muita coisa. Eu vou-vos dar aqui um exemplo, se calhar que é a melhor forma de eu me conseguir expressar. Vamos imaginar que nós vamos entregar a tese do nosso curso e é uma coisa que estamos muito preocupados, muito ansiosos. Portanto, eu acho que 80% é de facto a nossa dedicação, o nosso estudo, toda a energia que nós depositamos para que aquela tese seja aquilo que nós queremos e que sejamos efetivamente compensados a nível depois de notas e todas as consequências que vêm atrás da entrega de uma tese, mas eu acredito que há ali uma percentagem, uns 20% vá, que tens que entregar ao universo, tens mesmo que confiar, porque a verdade é que nós podemos fazer a nossa parte e devemos fazer e devemos de facto ser claros no caminho em que nós queremos traçar ao fim e ao cabo, mas há ali uma parte que nós devemos confiar e devemos realmente deixar em aberto para que as coisas tenham, ir com o flow, sabem? Há coisas que têm que acontecer e há coisas que nunca vão acontecer por mais que nós estejamos ali a tentar. Portanto, acho que há mesmo coisas que têm que acontecer e se nós estivermos sempre a forçar para que elas não aconteçam, só vamos estar a demorar mais tempo naquele processo. Aquele processo vai doer ainda mais porque vai nos ser difícil desapegar. Portanto, a terceira coisa que eu aprendi é que está tudo bem relativamente às minhas falhas no passado. Deixei de sentir culpa. Eu acho que todos nós temos um grande peso em tudo e mais alguma coisa. Nós temos culpa de tudo. Nós temos culpa de estar felizes, nós temos culpa de ganhar dinheiro. É perfeitamente normal que nós tenhamos errado, não é? Não somos propriamente máquinas que foram formatadas para agir que nem uma máquina perfeita, como uma Barbie ou um Ken. Nós somos pessoas e estamos constantemente a aprender. Tínhamos a idade que tínhamos e é perfeitamente normal que tenham sido cometidos erros lá atrás. E está tudo bem relativamente a isso. Eu estou aqui a colocar esta situação de culpa, porque muitas das vezes, quando nós sentimos culpa, nós também colocamos-nos naquela posição de vítima, sabem? E a culpa e o vitimismo são coisas que se alimentam uma à outra e então acho que também faz parte nós nos desculparmos a nós próprios por alguns erros que cometemos no passado, acontece a toda a gente. Se calhar na altura foi o nosso melhor. Muito possivelmente todos nós na altura tivemos motivos para agir daquela forma, podíamos não estar muito bem, podíamos não ter ainda aprendido certas ferramentas que mais tarde aprendemos, portanto, e acho que aquilo que nos faz realmente construir, nomeadamente relações sólidas com pessoas, é nós sabermos e olharmos para as pessoas que estão connosco, independentemente dos nossos atos bons e os atos maus, não é? Porque ao fim e ao cabo, se não forem as pessoas que gostam de nós a ter que levar com estas situações,
quem é que vai ser? Não vai ser aqui a senhora da mercearia do lado, não é? Portanto, e é de veras importante nesse aspecto ter pessoas e ser essa pessoa também para alguém, que é ser uma pessoa verdadeira, falar abertamente dos defeitos daquela pessoa e vice-versa, não numa ótica de magoar nunca, eu acho isso terrível, mas numa ótica de crescimento pessoal e mútuo. Portanto, no seguimento aqui desta situação da culpa, às vezes reconheço que existem algumas pessoas rancorosas, sabem? Parece que as pessoas não ultrapassam as coisas. E é uma coisa que eu não aprecio muito no outro, portanto, eu tento não ser essa pessoa, porque aquilo que foi já foi. Foi com as circunstâncias que aconteceram naquela altura. A vida é para a frente e nós somos pessoas diferentes a todo o instante. Portanto, não gosto de julgar as pessoas, não gosto de crucificar as pessoas. Acho que isto é uma construção contínua e deve haver abertura para que as coisas aconteçam também de uma forma nova e dar espaço ao novo. Número 4. Ainda há bocado falámos do medo, mas agora é que é mesmo o medo a sério. Então, como falámos anteriormente, eu acho que ter medo é uma coisa muito positiva porque nos preserva, não é? Mas aquilo que eu falo é a cultura do medo. Nós temos medo de tudo e mais alguma coisa. Mais vale, já que estudaste, já que tiraste essa licenciatura, não és feliz na tua profissão, paciência, tens que aguentar porque foi o que tu estudaste. Ah, mas eu queria tanto experimentar uma coisa diferente. Experimentar uma coisa diferente? Mas como assim? Isso, e agora vais largar o teu trabalho tanto tempo e tens um contrato de trabalho, vais perder o contrato. Ou seja, isto é apenas um exemplo. Nós estamos constantemente com medo de fazer as coisas, com medo de mudar. E eu acho muito sinceramente que o medo de perder alguma coisa é uma ilusão. Porque o que é que nós vamos perder? O que é que pode acontecer assim de tão mal se nós decidirmos fazer uma mudança na nossa vida? Acho que é muito mais importante nós tentarmos, mesmo que não tenha corrido bem, nós tentarmos fazer essa alteração. E não ter corrido bem não significa que não podes continuar esse percurso, porque se calhar foi um objeto de estudo, aprendeste, limaste as arestas e vais dar continuidade à tua vida. Agora, estar numa situação completamente de conformismo só por causa do medo, acho que isso nos mata devagarinho e tenho muito medo de sentir medo. 5. Outra coisa que eu aprendi que se calhar não é assim tão importante como eu cresci a ouvir e a ver na televisão e o que as pessoas falavam, é que se calhar não é assim tão importante construir património. Claro que é bom nós termos as nossas coisas, evidentemente que sim, mas eu pessoalmente aprendi a encontrar o meu equilíbrio no que se prende à construção de património. Portanto, para mim não tem valor a construção de património quando está intimamente relacionada com uma vida onde eu não tenho tempo para viver ou não tenho tempo para me sentir, para me conhecer, para conhecer os outros, para ser o meu melhor, para ser a minha melhor versão neste planeta. Se ter património implica isto tudo, para mim é caro demais. Eu prefiro não ter assim tanto património e se calhar prefiro abdicar de algumas coisas e ser mais simples para não ter que ter esses gastos em prol de uma vida que faz mais sentido para mim. Número 6. Aprendi a não me preocupar com o que os outros pensam. As pessoas estão muito programadas para o julgamento, para a crítica, só porque é diferente já é alvo de crítica e ao fim e ao cabo eu acho que muitas das vezes, mesmo que nós não compreendamos a atitude do outro, devemos sempre deixar em aberto que é uma escolha daquela pessoa. Aquela pessoa está a ver o mundo da sua perspectiva, não é da minha. Portanto, eu nunca vou conseguir mensurar as coisas porque eu estou numa posição um bocado diferente. Portanto, acho que aprendi a ser humilde nesse aspecto e aprendi a não julgar os outros por nada. E é das coisas que eu também mais abomino no outro, é o julgamento assim gratuito, sabem? E acho que o ser humano, se eu tivesse consciência da energia que ele emana quando está com esse julgamento, acho que teria nojo dele próprio. Porque, enfim, não é mesmo uma coisa que eu gosto de fazer, nem que façam comigo. E pronto, a opinião dos outros é só a opinião dos outros e deixei de me preocupar. Essencialmente porque ninguém paga as minhas contas, a não ser eu. Portanto... 7. Tenho ideia, para mim, lá está, esta é a minha perspectiva do mundo.
mas tenho ideia que nós somos convidados a pensar durante basicamente a nossa vida toda que nós somos eternos, não é? Nós nunca vamos morrer, mas aprendi que realmente a vida é um instante, é uma coisa muito mais rápida do que alguma vez me contaram ou tentaram transmitir. Portanto, nesse sentido, eu comecei a ver a vida de outra maneira e como já não me vejo eterna, sinto que devo estar presente na minha vida e não ser apenas uma telespectadora e fazer, sei lá, coisas que é suposto só porque sim. Claro que se calhar o caminho pode ser um bocado mais difícil quando nós decidimos sentir as coisas, não é? Porque se calhar, enfim, fazer aquilo que é suposto se calhar é mais piloto automático, mas para mim, sem dúvida alguma, que isso não funciona, traz mesmo muita frustração e é isso. Número 8, aprendi então que no universo não existem vítimas. O que é que eu quero dizer com isto? Ai, deixem-me só beber uma aguinha, isto já vai em quantos minutos? Ai, vai ficar grande este vídeo. O que é que eu quero dizer com isto? Eu estou a ficar calor mesmo com o ar-condicionado. O que é que eu quero dizer com isto de não há vítimas no universo? Regra geral, nós estamos muito habituados a ouvir tu aqui fizeste, aqui vais pagar, isto é o karma. Ok, tudo bem que existe sempre uma relação com ação, reação e vice-versa, não é? Claro que se nós canalizamos a nossa energia para aquele lado, é normal que haja movimento daquele lado e que as coisas andam, não é? Porque a vida é uma roda e o mundo também, não é? Pelo menos acho que não é plana. Mas eu deixei de ver, essencialmente eu deixei de ver o karma como uma coisa má. Ou seja, muitas das vezes aquilo que nos acontece, às vezes coisas muito más, pode realmente parecer injusto, pode realmente parecer sem explicação de onde é que isto veio, porque é que isto está a acontecer comigo, mas eu acredito mesmo que há coisas que têm mesmo que acontecer. E muitas das vezes são coisas que têm que acontecer para te ajudar a se calhar tirar um véu, estão a ver? Porque só coisas que nos agitam, que nos fazem mesmo sair da nossa zona de conforto, que nos fazem questionar quem sou eu, o que é que eu estou a fazer aqui, porque é que isto está a acontecer. Só coisas assim fortes é que nos fazem mesmo, às vezes, conseguir ver certas coisas. Caso contrário, estamos muito... Enfim, não temos muita capacidade de analisar as coisas, portanto acredito mesmo que às vezes quando acontecem coisas muito más, aquilo está a acontecer para o nosso bem, ao fim e ao cabo é isso. Portanto, no universo não há vítimas. Se calhar aquilo é um caminho, é um atalho, para se calhar nós termos aqui uma aprendizagem mais rápida e acredito que assim sendo é melhor, não é? Por mais que nos pareça no momento em que estamos a viver aquele drama, que realmente é muito complicado, mas acho que no final vai valer a pena. Gostava então que vocês me dissessem aqui em baixo nos comentários se vocês gostaram destas 8 coisas que eu vim partilhar convosco, que eu aprendi. Se o feedback for bom, eu volto a gravar então o segundo vídeo com mais algumas coisinhas que eu gosto imenso de partilhar convosco. Todos os meus processos de vida, acho que também é dos conteúdos que eu mais gosto de ver na internet, por isso é que eu também decido partilhar isto convosco. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam do vosso like, um grande beijo e até ao próximo vídeo.